Você já teve aquele canário que era o orgulho do criador, abria o bico e limpava o ambiente, mas que de repente travou? Do dia para a noite o bicho ficou mudo, triste no canto do puleiro e você não faz ideia do que aconteceu. Muita gente acha que é doença ou falta de vitamina, mas a verdade é muito mais pesada. Você pode estar matando o canto do seu pássaro sem perceber, cometendo um erro bobo que parece cuidado, mas é veneno. Você quer um passarinho que cante a vida inteira ou um que estoure hoje e se acabe amanhã? Se você preza pelo seu plantel, presta muita atenção, porque o que eu vou te revelar agora é o que separa o mestre do criador amador. Muitos criadores, principalmente quem está começando ou quem tem aquela pressa ansiosa de ver o bicho estourando no bico, caem numa armadilha que parece lógica na superfície, mas é um verdadeiro veneno para a saúde do canário. Eles acreditam fielmente que para o pássaro cantar mais e com mais força, ele precisa ser desafiado o tempo todo. É o cara que pendura uma gaiola colada na outra, sem divisória, deixando os bichos se atropelarem na grade. Ou aquele que coloca o celular com um encarte de 24 horas no volume máximo, bem no pé do poleiro. Se você faz isso, eu preciso ser muito sincero com você. Você não está criando um campeão, você está torturando um atleta. Vamos analisar o que acontece dentro da cabeça e do corpo do seu pássaro. No interior do Brasil, a gente sabe que o canário é um bicho de território, um bicho de fibra. Na natureza, o canto não é uma musiquinha para alegrar o ambiente. O canto é uma arma de demarcação. Quando o seu canário canta, ele está dizendo: "Este lugar é meu e quem chegar perto vai ter problema." Agora imagina a situação. O bicho está ali, naquele espaço limitado da gaiola, e tem um rival o tempo todo na visão dele, ou um som de outro macho dominando o ambiente sem parar. O seu canário tenta responder, ele tenta expulsar o invasor com o canto, mas o invasor não vai embora. O som não para, o rival na gaiola ao lado não recua. Isso gera um estado de alerta constante, um estresse crônico que dispara os níveis de cortisol no sangue da ave. O cortisol alto por muito tempo é devastador. Ele começa a corroer o sistema imunológico do passarinho. É por isso que muitas vezes o criador diz: "Meu canário parou de cantar e logo depois adoeceu." Não foi uma coincidência. O estresse de estar na cara do outro ou ouvindo outro macho sem trégua baixou a guarda do bicho. E qualquer bactéria boba que antes não fazia nada, agora vira uma pneumonia ou uma coccidiose grave. O bicho para de cantar porque o corpo dele entrou em modo de sobrevivência. Ele não tem mais energia para gastar com perfumaria ou com defesa de território. Ele está tentando apenas não mover. E tem um fenômeno que todo criador experiente já viu, mas que o iniciante ignora: o famoso repasse de muda por estresse. O organismo do canário fica tão confuso com aquele bombardeio de estímulo que o relógio biológico dele pifa. O bicho entende que o ambiente está hostil demais e que ele precisa se esconder. O corpo, então, força uma troca de penas fora de época, uma muda encruada que é um sofrimento para o animal e um prejuízo enorme para o seu manejo. Você vê aquelas penas de canhão caindo no fundo da gaiola, o pássaro ficando encurujado, triste, e o que o criador amador faz? Mete vitamina, tônico, remédio, quando o único remédio que o bicho precisava era de um pedaço de papelão, separando as gaiolas, e um pouco de silêncio. O verdadeiro mestre, aquele que tem pássaro cantando firme por 10, 15 anos, sabe que o canto se constrói no descanso. É o que a gente chama de dar paz ao bicho. Se você não respeita o limite do animal, você queima a fibra dele. Sabe aquele canário que era um fenômeno e hoje não abre o bico nem para pedir comida? Pode ter certeza que ele foi moído no manejo errado. Ele foi exigido além da conta e a mente do passarinho travou. É como uma mola que você estica tanto que ela perde a elasticidade e não volta mais. Além disso, temos a questão da audição. O ouvido do canário é infinitamente mais sensível que o nosso. O que para você parece um som de celular aceitável, para ele é um barulho ensurdecedor que impede até o descanso profundo. Um pássaro que não dorme direito, que não tem seus momentos de quietude para limpar o canto e organizar a mente, jamais será um pássaro de elite. Ele vai ser um pássaro mecanizado, robótico, e que na primeira oportunidade vai silenciar.
E se você acha que o problema é só o que ele vê e ouve, você não tem ideia do estrago que a luz da sua sala acesa, até às 10 da noite, está fazendo na garganta desse bicho. Mas antes de falarmos da luz, a gente precisa entender o que está acontecendo fisicamente dentro do pescoço dele, na siringe, porque é ali que o erro se torna irreversível. Para você entender por que o seu manejo pode estar silenciando o seu canário, a gente precisa parar de olhar para ele apenas como um objeto que canta e começar a olhar como um atleta de altíssima performance. O que acontece dentro do pescoço daquele bicho de poucas gramas é uma engenharia que deixa qualquer um de queixo caído. O órgão responsável pelo canto não é a laringe, como nos humanos, mas sim a siringe. Ela fica lá embaixo, no final da traqueia, onde ela se divide para os pulmões. Imagine duas membranas finíssimas, mais delicadas que um papel de seda, que vibram em uma velocidade absurda para produzir aquelas notas que a gente tanto gosta. O erro simples que muitas cometem é esquecer que essas membranas são tecido vivo. Elas precisam de lubrificação, elas precisam de elasticidade e, acima de tudo, elas precisam de tempo de recuperação. Quando você força o seu canário a cantar por 10, 12 horas seguidas, através daquele estresse de grade ou do encarte sem fim que falamos antes, você está causando uma inflamação física nessas membranas. É exatamente como um cantor profissional que faz um show de 5 horas sem beber água e sem descansar a voz. O resultado é a rouquidão e, a longo prazo, a perda definitiva da qualidade sonora. No interior, a gente vê muito o canário rouco, ou o bicho que canta baixinho. O criador logo pensa que é ácaro de traqueia e já sai metendo veneno no bicho. Mas na maioria das vezes, o problema é trauma físico. A siringe inchou de tanto ser exigida. E quando o tecido inflama e cicatriza sem o descanso adequado, ele perde a elasticidade. O resultado? Um canário que antes dava notas longas e melodiosas, agora dá estalos, ou tem um canto curto e sem brilho. Ele quer cantar, ele tenta abrir o bico, mas a ferramenta de trabalho dele está quebrada. E não para por aí. Para essa máquina funcionar, o pássaro consome uma quantidade de energia brutal. O esforço respiratório para manter a pressão de ar na siringe faz o metabolismo do canário ir nas nuvens. Se a nutrição dele for baseada só naquela misturinha pobre de semente de balcão de padaria, ele não vai ter os aminoácidos e as gorduras boas necessárias para lubrificar esse mecanismo. É como querer que uma caminhonete velha rode 1000 km por dia com óleo queimado no motor. Uma hora o motor funde. E no caso do canário, o fundir o motor é o silêncio total. O bicho entra em uma economia de energia tão severa que ele simplesmente desliga o canto para não morrer de exaustão física. Você percebe como tudo está interligado? Manejo errado causa estresse. O estresse força a siringe inflama, e se a comida não presta, o bicho não se recupera. É um ciclo de destruição que termina com você olhando para uma gaiola muda e se perguntando onde foi que errou. O segredo dos grandes campeões não é sorte, é entender essa engrenagem. Aliás, falando em entender a engrenagem, se você quer parar de bater cabeça e quer dar para o seu pássaro exatamente o que ele precisa para ter essa siringe blindada e uma energia de sobra, eu preparei algo especial. Muita gente me pedia para organizar os segredos da alimentação de elite e eu finalmente montei o Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Lá eu mostro o que os grandes criadores do Brasil usam de verdade, sem invenção, para deixar o bicho com fibra e saúde de ferro. Se você quer levar seu plantel para outro nível e nunca mais ver um pássaro seu travando por falta de nutriente, o link está aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida lá antes que o lote mude de preço, porque quem cria consciência sempre sai na frente. Se você chegou até aqui, já entendeu que o estresse e o desgaste físico são vilões pesados. Mas agora eu quero falar de algo que acontece dentro da sua casa, talvez na sua sala ou na sua varanda, e que você nem imagina que é um erro. Vamos falar sobre o fotoperíodo, ou de uma forma mais simples, o tempo de luz que o seu canário recebe todo santo dia. Esse é, sem dúvida, o erro invisível que mais mata o canto de pássaros no Brasil. No interior, a gente tem o costume de dizer que o bicho tem que acordar com o sol e dormir com o sol, e essa sabedoria antiga tem uma base científica que a maioria dos criadores modernos esqueceu. O que acontece é o seguinte: o canário não tem um interruptor de liga e desliga na garganta.
Quem manda no canto dele é o sistema endócrino, ou seja, os hormônios. E o que controla esses hormônios? A luz que entra pelos olhos do pássaro e atinge uma glândula lá no cérebro, chamada pineal. É essa glândula que diz ao corpo do bicho se é época de cantar, se é época de gala ou se é época de ficar quieto e trocar de pena. Na natureza, os dias ficam mais longos na primavera, época de canto e reprodução, e mais curtos no inverno, época de descanso. O erro fatal que você pode estar cometendo é deixar o seu canário em um ambiente onde a luz artificial fica acesa até as 9, 10 ou 11 horas da noite. Para você é apenas a luz da sala enquanto você assiste TV. Para o canário é uma mensagem de que o dia ainda não acabou. Você está esticando o dia dele artificialmente. Sabe qual é o resultado disso? O corpo do bicho entra em parafuso. Ele começa a produzir hormônios de reprodução e canto numa época que deveria estar descansando. Ou pior, ele nunca atinge o nível de descanso profundo necessário para regenerar a siringe, que a gente falou no capítulo anterior. Quando você mantém um passarinho exposto a 14 ou 15 horas de luz por dia, o organismo dele derrete. O metabolismo não aguenta a pressão de estar sempre no topo da ordem. O resultado é o que chamamos de muda encruada, ou muda de pena infinita. O bicho começa a derrubar pena, para de cantar, as penas novas nascem feias e quebradiças e ele nunca sai desse estado. Ele fica naquele eterno quase cantando, mas nunca abre o bico com força. E o criador, sem saber, acha que é o frio, que é a corrente de ar ou que é falta de ferro. Não é. É a lâmpada LED da sua cozinha que está dizendo para o cérebro dele que ele não pode dormir. Além disso, tem a questão da qualidade do sono. Um pássaro que dorme com claridade ou com barulho de TV por perto não entra no sono REM, que é o estágio de recuperação total. Sem esse sono, o cérebro dele não processa o aprendizado do canto. Se você está tentando encartar um canário jovem e não respeita o silêncio e o escuro absoluto de pelo menos 10 a 12 horas por noite, você está jogando seu tempo fora. O bicho não vai fixar as notas porque o cérebro dele está exausto, tentando lidar com um dia que nunca acaba. O verdadeiro mestre criador protege o sono do seu pássaro como se fosse ouro. Ele usa capas escuras que vedam 100% da luz, ou ele tem um cômodo específico, onde assim que o sol se põe, o silêncio e a escuridão reinam. Se o seu canário dorme na área de serviço e você acende a luz toda hora para pegar algo, você está dando um soco no metabolismo dele a cada vez que aperta o interruptor. Esse choque hormonal faz o pássaro travar e, com o tempo, ele perde o prazer de cantar. Ele se torna um pássaro apático, sem brilho no olho e sem fibra. Se você quer que seu canário seja uma máquina de cantar, você precisa respeitar o relógio biológico dele. Luz é vida, mas o excesso dela no horário errado é o que silencia os melhores cantores do Brasil. Agora que você já entendeu que o excesso de estímulo, o desgaste físico da faringe e o erro da luz são os verdadeiros culpados, a pergunta que não quer calar é: doutor, meu bicho travou, o que eu faço agora? Se o seu canário está mudo, triste ou só piando baixo, você precisa entrar em modo de recuperação imediatamente. Não adianta desespero e muito menos adianta sacudir o bicho ou colocar ele de frente com o outro para ver se ele reage. Isso é o mesmo que tentar fazer um jogador de futebol com a perna quebrada entrar em campo na base do grito. O bicho precisa de um protocolo de mestre, e é isso que eu vou te passar agora. O primeiro passo é o isolamento de paz. Você vai tirar esse pássaro da visão e da audição de qualquer outro canário. Ele precisa se sentir o dono do território novamente, mas sem a pressão da disputa. Coloque-o em um local alto, tranquilo, onde ele receba apenas o sol da manhã. Aquele solzinho das 7 às 8h30 que é puro remédio para a síntese de vitamina D e para a moral do bicho. O sol limpa a alma do passarinho e avisa ao corpo dele que o ciclo de vida está recomeçando. O segundo ponto é o respeito sagrado ao escuro. A partir de hoje, esse canário vai dormir com as galinhas. O sol se pôs, capa nele e silêncio total. Você precisa resetar a glândula pineal do seu bicho para que os hormônios do canto voltem a ser produzidos naturalmente. Sem esse descanso de 12 horas de escuridão absoluta, nenhuma medicina do mundo vai fazer ele cantar com fibra novamente. É no escuro que o corpo se cura.
Mas aqui vem o segredo que separa quem recupera o bicho de quem desiste dele: o combustível. Imagina que a faringe do seu canário está inflamada e o estoque de energia dele está no zero. Para ele voltar a cantar, ele precisa de uma nutrição que não seja apenas para sobreviver, mas para sobrar energia. Ele precisa de sementes com alta taxa de germinação, gorduras nobres e uma limpeza impecável. No interior, a gente sabe que semente suja, cheia de pó ou velha é o caminho mais rápido para uma micose ou uma inflamação que trava o bicho de vez. O canário que parou de cantar precisa de um aporte de aminoácidos específicos para reconstruir as fibras musculares da garganta e uma dose certa de vitamina E, natural, vinda de grãos selecionados para despertar o instinto de fibra. Se você continuar dando aquela semente pobre, ele vai continuar no modo de economia de energia. Ele precisa sentir que o ambiente está farto, que a comida é de elite e que ele está forte o suficiente para defender o território dele com o canto. Quando o bicho sente essa segurança nutricional, a mágica acontece. Ele começa a dar os primeiros estalos, o peito começa a estufar de novo e em poucos dias ele solta aquela nota que você achou que tinha perdido para sempre. E olha, eu sei o quanto é difícil achar semente de confiança hoje em dia. Muita coisa que vendem por aí é resto de estoque, cheia de fungo que a gente nem vê a olho nu. Foi por isso que, depois de muito apanhar com passarinho travado, eu decidi produzir o meu próprio mix de sementes Premium Reino do Canto. É o mesmo mix que eu uso aqui no meu criadouro e que mudou o jogo para os meus bichos. Eu seleciono semente por semente, tudo limpo, ventilado e com o equilíbrio exato que o canário precisa para entrar em ordem de verdade e não sair mais. Se você quer parar de dar comida de sobrevivência e quer dar combustível de campeão para seu bicho sair desse silêncio hoje mesmo, clica no link aqui na descrição. Eu mando para todo o Brasil via Shopee. Chega rapidinho na sua casa e você vai ver na hora a diferença que uma semente de verdade faz no brilho da pena e na força do bico. Não deixa seu bicho sofrendo com comida ruim. Ele merece o melhor para voltar a cantar.